As individualidades salvaram o Santos de um vexame, de uma vergonha diante do Juventude no Morumbis, e é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje com vocês, rapaziada. Mas antes de mais nada, claro, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentarem no vídeo, compartilharem o vídeo também. Tudo isso é de extrema importância, rapaziada, porque o canal possa continuar crescendo para que juntos nós possamos levar o Santos adiante, fechou? Conto com a ajuda de vocês, valeu, tamo junto. O Santos venceu o Juventude por 3-1 no Morumbis e fez o seu dever de casa. O Santos cumpriu a sua lição de casa e aproveitou os resultados dessa última rodada do Campeonato Brasileiro, que proporcionaram para o Santos a chance de sair da zona de rebaixamento. O Vasco ele perde do Mirassol jogando fora de casa, o Vitória ele empata com o Palmeiras jogando no Barradão, e esses resultados são extremamente benéficos para que o Santos conseguisse sair da zona de rebaixamento. Aliás, chamar a atenção para um ponto aqui, o seguinte, o Vitória ele vem melhorando seu desempenho, tá? O Vitória ele vem melhorando desde a chegada do Fábio Carille. São 5 jogos de invencibilidade, 4 empates e 1 vitória. Empates contra o Botafogo fora de casa, contra o Mirassol fora de casa, que o Santos foi lá e tomou uma taca. Então o Vitória ele vem melhorando seu desempenho. E isso influencia diretamente na campanha do Santos, porque o Vitória ele é sim um dos candidatos ao descenso do Campeonato Brasileiro. Então é bom o Santos abrir o olho com essa melhora do Vitória. E essa partida entre Santos e Juventude, ela estava permeada, ela estava envolta de uma expectativa não apenas da torcida do Santos, mas também da diretoria do Santos. Porque as notícias que chegavam para nós, vindas dos setoristas do Santos, era de que a diretoria do Santos esperava que o Santos fosse protagonista diante do Juventude, que a diretoria do Santos esperava que o Santos fosse fazer um grande jogo coletivo contra o Juventude. E a torcida do Santos também tinha essa expectativa. Mas eu, particularmente, eu não coloquei expectativa alguma em cima dessa partida contra o Juventude. Eu esperava que o Santos fosse vencer o jogo, o que aconteceu. Mas eu não tinha expectativa de que o Santos fosse protagonista, de que o Santos ele fizesse um grande jogo coletivo contra o Juventude, porque o trabalho do Kleber Xavier é ruim. O trabalho do Kleber Xavier, ele vem se esvaindo com o passar do tempo. O Kleber Xavier, ele até ganha uma certa confiança, não só da diretoria, mas principalmente da torcida, depois daquele jogo contra o Flamengo, em que o Santos vence por 1-0, o gol do Neymar. Mas rapidamente o Kleber Xavier, ele se desfaz dessa confiança, principalmente no jogo contra o Mirassol, em que o Santos perde por 3-0. Fez várias mudanças no time, mudanças que influenciaram diretamente no desempenho do Santos e na vitória do Mirassol. O Santos foi muito mal naquele jogo, muito por conta das mexidas do Kleber Xavier. O Santos vai mal contra o Internacional na Vila Belmiro. O Santos até poderia ter empatado ou vencido aquele jogo, mas pautado nas suas individualidades, não no jogo coletivo. O Santos ele faz um jogo ruim novamente contra o Sport. O Santos consegue empatar ali na raça, na determinação. Também nas suas individualidades que apareceram no segundo tempo, mas o Kleber Xavier, ele fez escolhas extremamente duvidosas para esse jogo contra o Sport, deixou o Gabriel Bontempo no banco, Gabriel Bontempo que já vinha pedindo passagem, fez a dupla de volância do Santos com o Schmidt e com o Rincon, enfim, e aos poucos essa confiança que se tinha no trabalho do Kleber Xavier, ela foi se esvaindo, e ela terminou contra o Juventude. Porque o jogo, ele começa, e a impressão que se tinha, e eu estava lá no Morumbi, eu acompanhei, a impressão que se tinha era de que o Juventude estava jogando em casa. Os 10 primeiros minutos foram do Juventude. Um Juventude mais acertado que o time do Santos dentro do campo. Um Juventude que era menos desarrumado que o Santos na parte tática. Um Juventude que sabia o que fazer dentro do campo, até mais do que o time do Santos. Não à toa o Juventude teve a primeira boa chance do primeiro tempo, em uma baita defesa do Gabriel Brazão, em que ele se joga na bola, a bola bate na trave. Enfim, se o Santos escapa de tomar o primeiro gol, e aí com certeza o jogo seria outro se o Santos toma o gol nesse lance, porque o time do Santos, ele já mostrou e demonstrou que ele não tem psicológico para sair atrás do placar, principalmente jogando dentro dos seus domínios, diante da sua torcida, enfim. Então se sai esse gol, logo nessa primeira chance do Juventude, o jogo seria outro completamente diferente. E o Juventude, ele continuou jogando melhor que o Santos. O Juventude, ele continuou construindo chances melhores que o Santos. Não à toa no primeiro tempo, o Juventude ele chuta mais a gol que o time do Santos, né? E aí mais ou menos ali a partir dos 20, 25, o Santos ele coloca a bola no chão e começa a ter o controle da posse de bola, não o controle da partida, porque o Santos não controlou essa partida contra o Juventude em momento algum. E o Santos tem a bola.
O Santos tem a posse, tenta construir alguma coisa, mas o Juventude ele continua sendo mais perigoso do que o Santos nos contra-ataques. Isso é algo que vem acontecendo nos jogos do Santos, em que o Santos tem a bola, o Santos tenta propor, o Santos tenta construir, mas o seu adversário continua sendo mais perigoso nos contra-ataques, e foi exatamente isso que aconteceu nesse jogo contra o Juventude. E aí o jogo foi se arrastando, o primeiro tempo foi se arrastando para o final, o Santos tentando construir, o Santos que tinha uma determinada pressa, tinha um pouco de pressa para tentar definir as jogadas. O Santos que mais uma vez não chutou ao gol. O Santos chuta muito pouco ao gol. O Santos chuta muito pouco. E aí, quando o Santos chutou ao gol no primeiro tempo, quando o Santos de fato teve uma finalização que levou o perigo ao gol do Juventude, sai o primeiro gol do Santos com o Neymar. E esse gol do Santos, ele não foi construído coletivamente. Não, não, muito pelo contrário. Esse gol do Santos ele foi construído na individualidade. O que vem acontecendo nesses jogos do Santos, que já vem se arrastando ao longo desse trabalho do Kleber Xavier. Né? E aí, depois do primeiro gol do Santos, as coisas se acalmam, o Santos dá uma sentada dentro do campo, continua tendo a posse de bola, mas o Juventude continua sendo perigoso. E aí o Santos chega ao seu segundo gol com o Barreal que vem jogando muito bem, o Barreal que deixou explícito, deixou muito claro para o Kleber Xavier que a posição em que ele gosta de atuar, em que ele se sente confortável, é o lado esquerdo, e não à toa o Santos, que se uma outrora era penso para a esquerda, hoje já não é mais penso, porque o Santos ele consegue construir dos dois lados, mas continuar construindo mais pelo lado esquerdo, não mais porque é penso, mas porque daquele lado tem 3 jogadores de muita qualidade. Barreal, Souza que fez um grande jogo, e o Neymar que por característica ele cai pelo lado esquerdo também, ele sai da meia e cai mais pelo lado esquerdo para construir as jogadas do Santos. Então o segundo gol do Santos sai novamente ali por aquele lado, o Barreal fechando pelo lado esquerdo, a bola sai do lado esquerdo, vai para o lado direito, chega no Roleiser, ele tenta o chute, desvia e sobra para o Barreal. O Barreal tem essa característica de entrar bastante dentro da grande área para finalizar as jogadas, não à toa é o artilheiro do Santos dentro do Campeonato Brasileiro. Vem fazendo partidas muito boas, o lado esquerdo do Santos se fortaleceu depois que o Barreal foi jogar daquele lado. Então o lado esquerdo é o lado mais forte do time do Santos e é por onde o Santos constrói as suas principais oportunidades. E aí, depois do segundo gol do Santos, vem aquele tormento que o Santos ele tem, e não é só nesse trabalho do Kleber Xavier. O Santos ele sofre muito com bola parada há muito tempo. Há muito tempo. Não é só com o Kleber Xavier, era com o Caixinha, é com o Carille, era com os outros técnicos que passaram pelo Santos. O Santos toma o gol do Juventude. E esse gol do Juventude, o 2-1 do Juventude, ele foi preponderante para mostrar algumas coisas no trabalho do Kleber Xavier. Porque até o Santos tomar o gol do Juventude, o Santos não é que ele estava bem na partida, mas o Santos, muito por conta das suas individualidades, ele fazia um jogo melhor que o jogo do Juventude, apesar das descidas perigosas que o Juventude deu no primeiro tempo. E aí vem o gol do Juventude, vem o intervalo, e aí entra em ação as mexidas do Kleber Xavier, que são duvidosas desde que ele chegou ao comando técnico do Santos. Porque quais são as mexidas que o Kleber Xavier ele faz nesse time do Santos? Deixa eu pegar aqui só para não falar nenhuma besteira, nenhuma bobagem, para também não ser injusto, né? O que o Kleber Xavier ele faz no intervalo? Ele saca o Roleiser, que estava jogando pelo lado direito, e coloca o Mike. E qual foi a desculpa do Kleber Xavier? Qual foi a explicação do Kleber Xavier para essa mudança que ele fez? Ele falou na entrevista coletiva que ele coloca o Mike no lugar do Roleiser. Primeiro porque o Roleiser já tinha amarelo. E o Roleiser, ele escapou por pouco de ser expulso no final do primeiro tempo, tá? O Juventude teve uma descida perigosa, teve um ataque perigoso. O Roleiser, ele meio que segura, agarra e puxa o jogador do Juventude. Ele poderia sim ter tomado o segundo amarelo e poderia sim ter sido expulso, prejudicando o jogo do Santos. Nisso eu tô com o Kleber Xavier. Ele saca o Roleiser porque o Roleiser, ele tava com amarelo, mas ele coloca o Mike do lado direito. E o Mike deixou muito explícito na entrevista coletiva dele de que ele prefere ser lateral. A posição de origem do Mike, a posição original do Mike é lateral direito. O Mike ele foi improvisado na meia direita e na ponta direita no Palmeiras, mas a preferência do Mike é jogar na lateral direita. E aí ele coloca o Mike na ponta direita com a justificativa de que era para fechar melhor o lado esquerdo.
Porque o Roleiser, um jogador que é meia, tem as características ofensivas, estava voltando para ajudar na marcação e já tinha amarelo. Mas aí que fica a grande pergunta. Será que o Santos não tem qualidade suficiente para segurar o Juventude com a bola no pé? Será que o Santos não pode segurar o Juventude no campo de defesa do Juventude, amassando o Juventude, colocando o Juventude entre as cordas? Porque o Cláudio Xavier disse na entrevista coletiva de que o Juventude ele viria para cima, então ele coloca o Mike para ajudar a defender daquele lado, o lado esquerdo do Juventude, é o lado mais perigoso do Juventude, é onde o Juventude constrói as suas principais oportunidades. Mas será que o Santos não tem qualidade suficiente para segurar o Juventude com a bola no pé? Porque o Kleber Xavier ele poderia ter chegado no Rolês e falado o seguinte: querido, eu vou te manter para o segundo tempo, mas olha só, você não vai tomar o cartão amarelo, você não vai fazer falta boba. Nós vamos segurar o Juventude com a bola no pé e você vai ser importante por isso. Porque o Roleiser ele tem essas características. O Roleiser ele consegue segurar a bola, ele consegue cadenciar o jogo. O Roleiser ele é um jogador que faz isso muito bem. Então será que o Santos não consegue segurar o Juventude com a bola no pé? E aí o Kleber Xavier, ele faz essa mudança e naturalmente ele chama o Juventude pro campo de defesa do Santos. Porque se você coloca dois jogadores defensivos do mesmo lado, naturalmente que o seu adversário ele entende que o adversário tá chamando ele. Pô, o Santos colocou dois jogadores do lado direito, tá me chamando, vou atacar. E vai ser pro lado esquerdo. E foi brilhão de Juventude, ele tentou atacar mais o time do Santos. Conseguiu? Teve algumas escapadas. Teve sim algumas escapadas do lado direito. Mas a grande questão nisso tudo é o Kleber Xavier tentar segurar o Juventude com dois jogadores defensivos do lado direito. E assim, um dado alarmante desse jogo, que quando eu vi eu fiquei pasmo. Pasmo. O Juventude chutou 20 vezes contra a meta do Santos. O Juventude não tinha chutado nenhuma vez contra outro adversário esse tanto de vezes. O Juventude não finalizou tantas vezes contra outros adversários. Foi contra o Santos. Porque o Santos propiciou isso para o Juventude. Porque o Santos chamou o Juventude para o seu campo de defesa. E aí, obviamente, se você chama o seu adversário para o campo de defesa, você vai sofrer. Você vai sofrer finalizações. Você vai sofrer chances que o adversário vai criar. Então o Santos propiciou isso. O Santos ele deu ao Juventude o campo e as oportunidades para o Juventude chutar contra a meta do Santos. E depois o Kleber Xavier ele tenta arrumar o que ele faz do lado direito. Ele saca o Igor Vinícius e coloca o Cabadeiro. O Cabadeiro começa a fazer a ponta direita, o lado direito do campo, o lado direito do meio campo do Santos, o ataque do Santos. Ele coloca o Mike para ser lateral e aí fica... Perdão. E aí que fica a grande questão. Por que ele já não fez isso no intervalo? Por que se ele achava que o Juventude iria atacar o time do Santos, e que de fato aconteceu, e que eu acho que aconteceria independente das trocas, o Juventude fez um gol no final do primeiro tempo e veio com um ânimo renovado para o segundo tempo. Se ele achava que isso já ia acontecer, por que ele não coloca o Cabadeiro, que é um jogador que tem como característica o ataque aos espaços, para contra-atacar o Juventude com mais qualidade? Porque o Santos, depois dessa mexida que ele fez, coloca o Mike no lugar do Roleiser, ele não ia ter o contra-ataque. Porque nem Igor Vinícius, nem Mike tem essas características de ataque aos espaços como tem o Cabadeiro. Então por que ele não colocou o Cabadeiro logo de cara para atacar os espaços deixados pelo Juventude? Com certeza o Santos levaria muito mais perigo com essa mudança. Muito mais perigo com essa mudança. E ele faz essa mudança, coloca o Cabadeiro no lugar do Igor Vinícius, passa o Mike para a lateral direito, o Cabadeiro vem fazer o lado direito do meio campo do Santos, e depois que o Cabadeiro entra, não é que o Santos melhora, mas o Santos ele consegue ter construir mais chances, construir mais oportunidades de contra-ataque. O Santos ele passa a ter um pouco mais de contra-ataque depois que o Cabadeiro entra no campo. O Santos consegue construir mais situações de contra-ataque. E aí depois ele saca o João Schmidt, que fez um péssimo jogo, foi um péssimo jogo do João Schmidt. A verdade é que
Tanto o Juventude quanto o Santos, nesse jogo, demonstraram uma deficiência muito grande no meio campo. Os dois times tinham um buraco muito grande. Não à toa o Juventude, ele teve tranquilidade para tocar a bola no meio campo do Santos. O Santos teve tranquilidade para tocar a bola no meio campo do Juventude, porque ambos os times têm uma defasagem no meio campo. Então, mais uma vez, o João Schmidt ele fez uma partida muito ruim, bem longe de ser aquela boa partida que ele fez contra o Internacional na Vila Belmiro, quando ele substituiu é, o Tomás Rincon com aquelas inversões de jogo, né? Indo do lado direito, invertendo para o lado esquerdo, indo do lado esquerdo, invertendo para o lado direito. Então, assim, foi uma partida muito pobre do João Schmidt entre o Zé Rafael. E aí eu vi muita gente questionar por que o Zé Rafael já não começou no lugar do João Schmidt. E aí, não que eu esteja passando um pano pro Kleber Xavier, tá? Mas o Zé Rafael ele vem jogando muito mal com a bola no pé, muito mal. Vem fazendo partidas muito pobres desde a volta do Santos ao Campeonato Brasileiro, né? Até a pausa para o Mundial de Clubes, Zé Rafael estava muito bem, muito bem. E ele volta não estando tão bem assim, não estando no mesmo nível em que o Santos fez a sua última partida antes da parada. Então, pode ser que se crie uma dúvida na cabeça do Kleber Xavier em relação a isso. Mas é óbvio que, se você tem Zé Rafael e você tem João Schmidt e os dois estão mal, você vai sempre dar preferência para o Zé Rafael. Depois sai o Tiquinho, que Tiquinho fez uma boa partida, longe de ser aquelas boas partidas que ele fez pelo Botafogo, mas correu, se doou, se dedicou, fez boas paredes, participou das jogadas, enfim. E aí, o segundo tempo ele vem se desenrolando, o segundo tempo ele vem acontecendo até que o Santos chega ao seu terceiro gol, em um pênalti batido pelo Neymar. Aliás, boa partida do Neymar, hein? Boa partida do Neymar. Neymar correndo, se doando, aparecendo tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Foi uma partida, assim, muito boa do Neymar. Muito boa do Neymar. A única coisa que eu chamo a atenção pro jogo do Neymar é que o Neymar, às vezes, ele demonstra e denota que ele cai muito na pilha dos adversários. Ele cai muito na pilha dos adversários. E a qualquer hora, e não que eu esteja torcendo por isso acontecer, batendo na madeira, mas a qualquer hora isso pode prejudicar os times do Santos, como uma expulsão, um cartão amarelo que tira o Neymar de um próximo jogo importante. Nesse jogo contra o Juventude, ele toma um cartão amarelo. E aí tem uma jogada em que ele vai disputar com o zagueiro. Ele meio que dá uma bica na perna do zagueiro. E isso pode prejudicar o time do Santos. De repente, se fosse um outro árbitro, poderia ter expulsado o Neymar, enfim, e aí poderia ter comprometido o jogo do Santos, mas no geral foi um baita jogo do Neymar, não à toa fez 2 gols, ajudou o Santos, se movimentou bastante, se movimentou muito, muito, muito. O Neymar, ele demonstra mais uma vez que ele não pode ser falso 9, o Neymar precisa ser o meia criador, ele precisa ser o playmaker desse time do Santos. A bola estava na esquerda, ele aparecia, invertia o jogo, ele ia na direita, invertia o jogo, ele estava sempre presente ali do meio campo, até a grande área do Juventude, sempre fazendo o jogo do Santos correr, sempre fazendo a bola rolar, enfim. Foi uma boa partida do Neymar. Barreal, nem preciso dizer que foi muito bem também, mais uma boa partida do Barreal, se doando na parte tática, aparecendo lá na frente também, para contribuir na parte ofensiva do time do Santos. O Souza, perfeito mais uma vez, jogando muito bem, mais uma grande partida do Souza. O Souza que vem se consolidando, nessa lateral esquerda do Santos, vem fazendo por onde ser o titular, vem demonstrando muita qualidade, não só na parte ofensiva, mas também na parte defensiva. O Souza vem melhorando na parte defensiva a cada jogo. Então, foi um bom jogo na parte individual dos atletas do Santos, de algum dos atletas do Santos. O próprio Roleiser também fez um bom jogo. Então, assim, por que eu falei que a individualidade... por que eu falei no início do vídeo que as individualidades, elas ajudaram o Santos a escapar de uma vergonha? Porque, de fato, é o que vem acontecendo nesses jogos do Santos. O Santos não vem fazendo grandes jogos coletivos. O Santos, ele vem criando as suas chances, ele vem criando as suas situações por conta do individual dos seus jogadores. Aliás, chamar atenção também para o Gabriel Bontempo. Fez um outro grande jogo, outro baita jogo, baita jogo. Deu dinamismo para o meio campo do Santos, acelerou quando tinha que acelerar, brecou o jogo quando tinha que brecar, tocou a bola quando tinha que tocar. E o que me agrada muito no jogo do Gabriel Bontempo é aquele jogo sem firula, aquele jogo sem passar a bola, sem passar o pé em cima da bola, até porque ele não tem essas características. Gosto desse jogo mais insinuante,
Gosto, mas eu tenho muito mais apreço por um jogo mais jogado, como faz o Gabriel Bom Tempo. Muito inteligente dentro do campo, tem um QI de futebol muito grande, consegue se associar aos outros jogadores do meio-campo do Santos. Parece do lado direito, parece do lado esquerdo, então fez mais uma baita partida. E as individualidades salvaram o Santos mais uma vez, porque de fato é o que vem acontecendo nos últimos jogos do Santos. O trabalho do Kleber Xavier, ele não é pautado em um bom jogo coletivo. Ele não é pautado em grandes atuações coletivas. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas e o jogo contra o Botafogo? O jogo contra o Botafogo, o Santos foi bem. De fato, o Santos foi bem. Mas eu acho que o Santos foi bem naquele jogo contra o Botafogo porque as individualidades do Santos estavam muito bem naquele jogo. Barreal, Neymar, Roleiser, o Souza muito bem. Então, assim, esse trabalho do Kleber Xavier, ele, como eu disse, ele vem ruindo, ele vem se esvaindo e ele só vem se segurando por conta das individualidades. Porque as individualidades do Santos, elas passam uma impressão, às vezes, enganosa dos jogos do Santos. Por exemplo, ontem eu estava assistindo um debate e eu vi alguns comentaristas dizendo que o Santos fez um bom jogo contra o Inter. O Santos não fez um bom jogo contra o Inter. O Santos não fez um bom jogo coletivo contra o Internacional. O Santos, ele quase empata e quase vira o jogo por conta das individualidades dos seus jogadores e porque o Internacional fez um jogo muito ruim. Única e exclusivamente por conta disso. Então, essas atuações do Santos, que muita gente julga como boa, muita gente julga como ótimas atuações, não tem nada a ver com o trabalho do Kleber Xavier. Eu acho que o Santos ele deu uma leve melhorada do que o Santos vinha jogando com o Pedro Caixinha para o Kleber Xavier. Nisso, eu preciso dar a mão à palmatória. Óbvio que tem o dedo do Kleber Xavier nisso tudo, mas não é tudo, não é tudo. E esse time do Santos é pautado nas suas individualidades única e exclusivamente. E se o Santos não tivesse algumas individualidades no seu time, no seu elenco, com certeza a situação do Santos estaria muito pior dentro do Campeonato Brasileiro. Então, o trabalho do Kleber Xavier é um trabalho que deixa a desejar na parte coletiva. O Santos só está onde está, fora da zona de rebaixamento, por conta das suas individualidades. E os próprios atletas do elenco sabem disso. O Neymar ele deu uma entrevista depois do jogo, ele disse que o jogo coletivo do Santos foi ruim. O jogo coletivo do Santos deixou a desejar. Venceu? Venceu. Grande atuação do Neymar? Grande atuação do Neymar. Grande atuação do Brasão? Grande atuação do Brasão. Mas se não fossem essas individualidades, o buraco do Santos seria muito mais embaixo dentro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu entendo que é hora da diretoria do Santos se mexer. É hora da diretoria do Santos começar a pensar em um próximo nome. Porque a grande questão é a seguinte: quando o coletivo não estiver bem, o individual ele precisa aparecer para fazer com que o time jogue, para fazer com que o time ele se sobressaia. E a ordem desses fatores no Santos está errado. O Santos ele não pode se escorar nas individualidades. Porque no dia que as individualidades estiverem em um dia ruim, as coisas não vão acontecer. Então a ordem dos fatores no Santos ela está invertida. Porque para o individual ele estar bem, primeiramente o coletivo precisa estar bem. E a partir do momento que o coletivo está bem, o individual dos atletas começa a se sobressair. E aí você consegue fazer um equilíbrio entre o jogo coletivo e o jogo individual. Eu já falei em diversas situações, em diversos momentos, em vários vídeos aqui, de que o Santos ele tem boas peças individuais no seu elenco. O Santos tem uma reserva técnica muito boa em vários jogadores no seu elenco. Só que a individualidade desses jogadores está sendo usada da maneira errada, porque o coletivo do Santos ele não vem se sobressaindo. Então a ordem dos fatores do Santos está completamente errada, porque o individual dos atletas se sobressai, o individual dos atletas conversa muito dentro do campo, se associa muito dentro do campo, as jogadas saem, os gols acontecem, e aí dá a impressão de que o coletivo do Santos fez um grande jogo, o que é uma impressão errada. Então o Santos ele passa essa impressão errada porque o trabalho do Kleber Xavier taticamente é um trabalho muito ruim. Mas o fato é que o Santos venceu o Juventude por 3-1, tá fora da zona de rebaixamento. Nesse momento o que importa para o Santos de fato é somar pontos. Mas fica aquela questão, somar pontos é importante? Óbvio, claro. Claro, mas fica muito mais fácil você somar pontos a partir do momento que o seu coletivo joga bem e você faz um grande jogo coletivamente. Fechou, rapaziada? Até o próximo vídeo, nós voltamos com muito mais conteúdo para falar sobre Sampaoli, sobre Kleber Xavier, sobre o próximo jogo contra o Cruzeiro. E assim, se me venderem um empate contra o Cruzeiro, eu tô comprando. Fechou, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu.